Olá meninos, como vocês estão? Espero que bem. Iniciamos agora mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre BRICS. O BRICS ele é constituído por países emergentes, mas o que são esses países emergentes? São países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que apresentam um relativo crescimento econômico e social comparando-se a nações mais pobres no planeta. Quem compõe o BRICS? Atualmente compõe o BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando que a África do Sul ela entrou bem mais tarde. Não se trata de um bloco econômico e nem de uma instituição internacional, mas foi um acordo firmado informalmente. Mas de onde surgiu esse termo? Em 2001, o economista Dionne ele formulou essa expressão designando países que possuíam um potencial econômico para superar as grandes potências mundiais em um período de no máximo 50 anos. Nesse início ele não tinha ideia de formação de um grupo econômico, mas sim só designando os países que poderiam se desenvolver em um período de 50 anos. O que fez esses países chamarem tanta atenção? Com a crise de 2001 e a de 2008, que se estendeu até 2009, temos um baixo crescimento e até uma regressão da economia de alguns países desenvolvidos, o que contribuiu significativamente para o aumento da participação dessas nações emergentes. Em 2006 apenas, esse termo se tornou um mecanismo internacional, quando na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, esses países decidiram dar um caráter democrático para a União. E a partir desse momento, as ações econômicas deles se tornaram coletivas e eles tiveram uma maior comunicação entre si. Apenas em 2011 que a África do Sul incorpora ao BRICS. Podemos considerar que hoje o BRICS ele é detentor de 21% do PIB mundial. Além disso, eles representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pelas suas riquezas nacionais e pelas condições favoráveis de extração dessas riquezas. Os líderes desses países, eles se reúnem uma vez por ano, no que chamamos de cúpula. Nessas cúpulas, eles discutem os problemas econômicos e expandem para outras áreas e tomam algumas decisões. Na quinta cúpula, que aconteceu em 27 de março de 2013, eles decidiram por criar um banco internacional, o que causou uma indignação muito grande nos Estados Unidos e na Inglaterra, que ambos possuem respectivamente o FMI e o Banco Mundial. Como nós estudamos em aulas anteriores nas organizações internacionais, vocês viram que o FMI e o Banco Mundial, eles surgem um problema de crise. Quando um país tem alguma crise, esse país procura o FMI ou o Banco Mundial para conseguir se reestabelecer e até mesmo se desenvolver economicamente. Com a criação de um novo banco, então nós temos uma concorrência maior. Vamos entender melhor isso. Qual que é o objetivo desse banco? Promover uma maior cooperação financeira e de desenvolvimento entre esses 5 mercados emergentes que se tornaram sócios. A ideia de constituir um banco, ela veio na quinta reunião da cúpula do BRICS, mas ela só foi efetivada na 6ª cúpula, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. O acordo ele foi firmado por Dilma Rousseff, que era presidente do Brasil, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, presidente da Rússia Vladimir Putin, Xi Jinping da China e Jacob Zuma da África do Sul. Quais são as consequências da criação desse novo banco? Ela estreita as concorrências antes nunca vistas, porque toda vez que um país ele entrava em crise ou ele tinha algum problema econômico, ele sempre recorria ao FMI ou ao Banco Mundial. Como, por exemplo, foi a crise da Grécia. Ela recorreu ao FMI para ela conseguir se recuperar.
Agora, elas vão ter uma segunda, na verdade uma terceira opção. Além do FMI e o Banco Mundial, agora eles terão também o NDB. Além dessa concorrência, as taxas de juros dos empréstimos feitos pelo Banco Mundial e do FMI, elas vão ter que cair para fazer frente com o Banco do BRICS, resultando assim em uma queda dos lucros da instituição. Ou seja, para o FMI e o Banco Mundial conseguir estar à frente nessa disputa, ela tem que conseguir juros melhores do que o outro banco, e isso faz com que os seus lucros caiam. A queda desses juros vai resultar na perda do monopólio dos lucros sobre a dívida dos países devedores ao Banco Mundial e ao FMI. Ou seja, além dele perder o lucro sobre essas dívidas, ele também perde influência política e econômica sobre estes países. Concluindo, a criação da NDB, ela traz riscos à posição privilegiada dos Estados Unidos da América em contexto internacional, enfraquecendo assim sua posição de liderança frente a outras nações. Além do NDB, também teve outra medida que desagradou tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, que foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Essa medida foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica dos 5 países que fazem parte do grupo, tornando-os independentes do FMI e do Banco Mundial, consequentemente, independente dos Estados Unidos. Observando esses pontos, podemos perceber a importância econômica e política do BRICS mundialmente, e ao mesmo tempo podemos vislumbrar uma rivalidade entre o BRICS, os Estados Unidos e a União Europeia. E aí nos perguntamos, será que terá uma segunda Guerra Fria? A Primeira Guerra Fria, ela se refere a fatores políticos, quando o capitalismo e o socialismo estavam lutando pela hegemonia mundial, mas não teve um conflito armado. Hoje, quando nós falamos em uma guerra, a gente está falando de uma guerra comercial e não política, por isso que ela tem fatores diferentes. Os economistas, eles costumam tratar como uma guerra híbrida. O que é essa guerra híbrida? Ela é um conflito provocado por agentes externos que desestabilizam o país internamente, sendo a partir de diferenças históricas, étnicas, religiosas, socioeconômicas e geográficas. Essa desestabilidade, ela causa o enfraquecimento desse regime, a troca do regime ou até mesmo a reorganização do regime político. Quem provavelmente estaria envolvido nesse tipo de guerra seria os Estados Unidos, a China, a Rússia e a União Europeia. Bom, meninos, agora diante de todas essas informações, vocês vão responder o questionário no Google Forms. Não se esqueçam, vocês só poderão responder uma vez. Então, coloquem seu nome, respondam o questionário e qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp. Quando vocês concluírem a atividade, só me dá um ok. Então, meninos, é isso. Até a próxima aula. Com a crise de 2001 e a de 2008, que se estendeu até 2009... ¿Qué pasa en su corral? A partir do momento que nós temos um novo banco, agora começa a ter uma rivalidade. Não é rivalidade. Qual que é o nome? 2 horas depois. Concorrência. Além do FMI e do Banco Mundial, agora elas terão também o NBD. Errou! Qualquer dúvida estarei à disposição no WhatsApp. Não, tá tudo errado! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not